acompanham aqui nas redes sociais da Paróquia Cristo Redentor, mais um podcast Roda de Conversa. Antes da gente começar, mais uma vez eu queria pedir a vocês que vai aqui embaixo do vídeo, no botão compartilhar, copie esse link e coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua comunidade, do seu movimento, da sua pastoral, tá? Avisa para as pessoas sobre o nosso programa. Isso é muito importante, esse alcance. Não é nem por causa da quantidade de likes, né? A ideia não é essa. O alcance é importante porque as plataformas entendem que aquilo que está sendo interagido, né, elas entregam para mais pessoas. E a gente quer que a comunicação, que a informação e a evangelização chegue ao maior número de pessoas possível. Então a gente conta com a sua colaboração, beleza? E nessa semana, na nossa roda de conversa, a gente está recebendo uma visita ilustre, mais que especial, meu amigo, meu querido Padre Firmin. Padre, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, meio que de última hora, em cima da hora, né? Obrigado. Boa tarde, meu querido irmão Ramon. Boa tarde a todos os seguidores da nossa página da Paróquia Cristo Redentor. E eu que agradeço, né, pela oportunidade, né? É sempre uma alegria de voltar em casa e vendo as pessoas onde a gente passou um tempo para conhecer mais a cultura brasileira e conhecer mais também a missão aqui no Brasil, porque muitas coisas que eu aprendi foi nessa Paróquia Cristo Redentor e esse tempo é muito bom também para matar a saudade, né? Muito bom. Ontem ir na missa com a minha família, né? A princípio ia ser uma celebração da palavra, né? Aí já fui com o espírito preparado, aí quando eu cheguei lá tive a grata surpresa de encontrar com o meu grande amigo Padre Firmin. Para você que está nos ouvindo, às vezes você não conhece, vou te contar um pouquinho da história, né? A Paróquia Cristo Redentor fica aqui em Ipatinga, no bairro Betânia, né, em Minas Gerais. E um belo dia chegou, não é nem seminarista, já era depois do seminário já, né? Estava em fase de preparação. Então, vamos chamar de seminarista, vamos falar assim. O seminarista Firmin, lá de Camarões, né? Aí um sotaque diferente, até diferente já do padre que estava aqui, que o padre Justinho é do Congo, né? Então ficou aquela miscelânea assim. Então, mas antes de eu contar essa história daqui da paróquia, conta pra gente, Camarões, né? De como que foi essa infância, como que eu saí daquele país tão longe, conta pra gente aí. E então essa pergunta é sempre uma pergunta que volta cada vez mais, né? As pessoas querendo saber como a gente começou esses passos, né? Querer essa vida religiosa, essa vida missionária, querer ser padre, né? Como que foi na infância da gente. Então, o Camarões é um país da África Central, que pode ir lá no Google, vai colocar ali, vocês vão ver tudo que é características, né, de um país, mas África Central é o país fala duas línguas oficiais, né, que são francês e inglês. Eu nasci na parte francesa, então eu falo francês e a escola, entrando na escola, a gente aprende também a outra língua que é inglês. Então eu falo inglês e francês. E tudo começou lá na minha família. Minha família é muito católica, né? Meus pais também eram assim e fomos criados como 11 filhos, né? Que seja 3 mulheres e 8 rapazes, né? Então eu sou o nono da turma. O nono da turma e que... Como que isso aconteceu? Eu atuava como coroinha na minha paróquia. E o que me surpreendeu um dia que o nosso pároco era francês, um francês. Ele falava a nossa língua. Porque a nossa língua, além das 2 línguas oficiais, o país conta mais de 250 dialetos. Então, cada região tem uma variedade de dialetos. Então, ele celebrava a missa na nossa língua materna, nosso dialeto. Então, eu fiquei curioso, perguntei a minha mãe, por que ele está falando a nossa língua? Ele não é daqui. Então, isso foi uma curiosidade da infância. Eu falei que não, eu gostaria também um dia celebrar na língua dele. E foi assim, e cada vez mais na casa, eu usava vestido de minha mãe
para tentar de imitar o padre, tudo isso. E minhas irmãs eram cantoras, tudo isso. Outro, para participar na missa, a gente usava mandioca, as coisas, biscoito, não para, tipo, carecia, né? Legal. Então foi assim, e depois eu fiz, depois do colégio, eu fui no liceu que é um liceu naquela região, naquela cidade, era um padre CICM que passou lá, o nome dele muito famoso, Monsenhor Pirene, que se virou bispo depois, agora que é belga, porque a nossa congregação é de origem belga. Então é lá que eu tive pela primeira vez contato com CICM, porque no meu país CICM não é muito conhecido como outras congregações, porque o siglo CICM foi assim, mas o nome era do padre de Skut, que é uma cidade da Bélgica onde nasceu a congregação. Então os mais conhecidos são claretanos, palutinos. Então é toda essa congregação que termina com nos hinos, anos. Então foi mais conhecido, mas a nossa congregação foi conhecida na região, mas só que o nome que não foi muito espalhado. Então depois disso eu fiz, depois do bacharelado, né? Então eu entrei na universidade, porque entrei na universidade sabendo que para se virar padre você tem que ter uma base filosófica. Eu entrei na universidade pública, eu entrei na especialidade da filosofia. Eu me inscrevi lá e depois comecei as sessões, né? Eu tive um contato com o animador vocacional do CICM e eu comecei a primeira sessão no momento do Natal. Quando tem feriado do Natal, eles vão organizar. E quando tem o feriado da Páscoa, então 2 sessões. Eu participei das 2. E primeiramente eu gostaria de ser padre diocesano, porque tive uma confusão na cabeça da gente. O que é padre? Porque aqui no Brasil tudo está claro. Padre é padre, que seja missionário diocesano, mas em francês isso muda. O padre, que se chama pai, ele é missionário, e o padre diocesano se chama abbé. Monsieur l'abbé, que é senhor abbé. Então, essa diferença, os missionários vão e têm uma vida religiosa, tudo isso, mas o padre diocesano não. Ele tem obrigação da vida religiosa, tudo, tem promessas, não tem votos, tudo isso. Então eu fiz isso, primeira sessão, fomos mais ou menos 10 a 11 candidatos. E a segunda sessão, a gente passou de 11 a 13 candidatos. Só que lá, todo mundo tinha alguém que recomendou ele, né? Não, tem bispo que me recomendou, não, tem padre que me recomendou, tem irmã. Eu não tinha ninguém que me recomendou, então eu falei, como eu vou fazer essas coisas? Então comecei lá, aguardando, rezando, tudo isso. Mas que eu comecei com a minha idade, que já estava um pouco avançada, 23 anos, né? Porque começamos um pouco cedo. Então o reitor, ele me falou, Firmino, seu dossiê é um bom dossiê, mas só que temos um candidato que é mais jovem, que está apresentando o bacharelado dele. Se ele passar, então você vai ficar na lista. Como se chama essa lista? De espera? De espera. Deus do céu, eu fui contar isso a meus pais. Eu falei que qual será a minha oração nesse momento? No momento que a gente fala que tem alguém que tem que pegar seu lugar, qual seria a sua oração? Será que ele não deve passar? Falei que olha uma tentação. Então eu fiquei, os resultados foram publicados.
o reitor não me falou, então eu concluo que esse menino passou, então eu vou ficar. Então eu conversando com minha mãe adotiva, ela falou, tenta Não, ela não falou de ligar, ela falou, pode esperar. Então eu, na curiosidade, eu fui ligar ao reitor. Chamei ele falou, olha, esse menino, acho que você não entendeu nada do que te falei. Eu falei que eu vou te ligar. Agora você já ligou, acho que você já comprometeu, você já prejudicou tudo. Ah, Nossa Senhora, voltei, falei que agora eu tive minha chance, acho que acabei de jogar isso na água. E algum tempo, uma semana depois, ele me ligou, ele falou, olha, Firmino, eu vou te mandar a lista das coisas que precisamos para você começar o seminário, então eu te aguardo daqui 2 semanas. Que alegria! Olha, o caminho, desde o início, nada foi fácil. Perfeito. Então eu comecei a formação em 2008, que comecei. Então eu passei a primeira etapa com a licença em filosofia. Fui no Congo, fui admitido no noviciado. Foi no Congo em 2011, porque o noviciado é 12 meses, um ano completo. Eu fui lá e eu fiz meu primeiro voto 8 de setembro de 2012 no Congo. E lá, a partir do Congo, a gente tem 2 casas de formação em teologia. Uma em francês, que se encontra nos Camarões, e outra em inglês, que se encontra nas Filipinas. Então sempre o desejo é de voltar para casa, porque a gente já fez uma experiência, ficar fora do país não é fácil. Então quando o reitor estava decidindo, ele falou, Firmino, você vai nos Camarões. É lá que você vai estudar teologia. Que alegria. Voltei para casa. E a teologia era por 4 anos. Esses 4 anos de teologia foram 4 anos de tribulações mesmo, né? Muitos movimentos, muitas dificuldades, que se você não tem a fé, isso fica para desanimar você deixa tudo para trás. Então, o que me confortou nessa posição, eu falei que quando eu estava procurando a ser padre, dentro da família, eu tive um apoio de minhas irmãs que me acompanhavam nessa brincadeira, tudo isso. Mas já foi um sinal das pessoas que estão desejando de te ver assumir esse compromisso de você. Então, no momento da teologia, eu falei que agora, se antes de decidir foi a minha própria decisão, foi o meu desejo, agora se virou uma coisa da família, dos amigos, da comunidade, então tenho que aguentar. E depois de 4 anos de teologia, que terminei em 2016, fui mandado como missionário no Haiti. Haiti. E para sair dos Camarões para Haiti, eu perdi quase 1 ano esperando o visto. E desde que você ainda não chegou na sua terra de missão, o seu estágio ainda não começou. Então todo esse tempo é um tempo fora. Um tempo vazio, né? Um parênteses ali. Parênteses. Então, seus colegas estão continuando o estágio deles, você fica lá para trás, muitas coisas estão passando na sua cabeça. E naquele tempo o Haiti estava muito conturbado, né? Foi 2016. Terremoto também. Sim, a missão de paz do Brasil estava em andamento, não era isso? Exatamente. E tinha o Mateus que passou, né? Então, que causou muito danos ali. Então, depois, em maio de 2017, conseguiu visto para ir no Haiti. Passei por aqui, pelo Brasil. Cheguei em 26 de março, assim, fiquei 2 semanas no Rio de Janeiro, porque a viagem foi muito longa. Saiu dos Camarões, cheguei no Nigéria, saí do Nigéria, cheguei no Ghana, saí do Ghana, cheguei no Togo, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, já estava
Então eu fiquei lá 2 semanas e comecei minha missão no Haiti 9 de maio de 2017. Eu fiquei no Haiti 2 anos, só que a missão lá não foi concluída porque eu fiquei assaltado, né, lá no Haiti. Porque fui no banco para buscar o dinheiro, porque a nossa paróquia sempre acolhia os estrangeiros americanos, né? Os alunos de um colégio que apoiava a paróquia. Então eu fui lá no banco e foi em 2019. Antes disso, 2018, minha mãe biológica que me deu a luz, ela estava aguardando que eu voltasse para ser ordenado. Ela queria ver, mas a saúde dela estava já muito fraca e ela veio a falecer. Então eu voltei nos Camarões para falar em sepultamento dela, tudo isso, e voltei. Voltando foi agora 21 de junho de 2019. Fui no banco. Eu já tive algumas experiências de dúvidas, que eu fui uma vez no banco, fui seguido, mas eu encontrei um posto da polícia, eu fingi uma tipo de pana, né, de pane, que o carro estragou, eu parei, então essas pessoas vieram e passaram, porque a polícia estava lá. Entendi. Então eu guardei essa imagem e falei que eu não quero ir no banco. Então eu era estagiário, devia que obedecer. Não, eu fui no banco, foi um valor de $2.200. Esse dinheiro devia ser trocado em moeda local. E foi muito dinheiro, né? Fui lá com uma mochila, coloquei o dinheiro lá dentro e entrei no carro com muito medo, receio assim, tudo. Eu saí do banco e durante o trajetório eu vi uma moto que estava me seguindo bem pertinho. E eu comecei a suspeitar. Entendi. Eu parei e depois ele passou. Fiquei lá 5 minutos, depois eu continuei o caminho. Foi direitinho na comunidade onde estava o pároco. Eu cheguei no portão, eu buzinei. Foi quase nesse horário, 2 horas da tarde. Eu buzinei, cadê a guarda para abrir o portão? Ele não estava. E lá que eu vi alguém chegando com rapidez, chegou até na minha porteira. Ele já tinha tirado a arma, ele tirou em cima e lá todo mundo vaza. Eu fiquei lá sozinho na frente do tribunal. Você vai ser julgado agora. Nossa. Eu fiquei, que susto. Terrível. O espírito saiu de mim. Ele me botou a arma aqui. Ele me falou, não faz nenhum movimento. Eu fiquei assim. Ele falou, desça do carro. Eu tive ainda uma coragem de perguntar. Ele falou, o que você quer? Ele falou, me passa a mochila. Entrei lá dentro do carro para pegar. Ele estava me acompanhando com a arma. Mas ele já tinha a mochila sobre ele. Ele me tirou 2 vezes nas pernas. Cada perna levou um tiro. Que isso? E eu caí. Até eu não tive tempo de desligar o carro ficou funcionando. Então, lá que eu reparei que ele não era sozinho. Eram quase 4. 2 bem armados, 2 outros nas motos. Na moto. E depois, lá que comecei a sofrer demais. Que isso? São os vizinhantes que vieram para me ajudar.
tocando lá no portão, tudo isso. Todos os padres saíram, viram que eu estava lá no sangue, chorando demais das dores. E depois foi admitido no hospital. E os médicos fizeram tudo o que eles poderiam fazer. A boa notícia era que o médico se exclamou que os ossos deles não foram atingidos. Mas algumas semanas depois a perna direita continuou enchendo. Fazendo o exame, não tinha o scanner lá no Haiti. Devia ir na República Dominicana. O visto demorou. E foi transferido, pediu o visto da França, foi transferido para a Bélgica, onde que eu fui operado. E a congregação gastou muito dinheiro. E a família falou: você vai sair, deixa essas coisas do padre, volta para casa. Até dá para entender o medo, né, o susto. Todo mundo falou: não, você não pode. Então a pergunta me foi feita: você quer voltar no Haiti? Eu falei que eu não vou recusar se a congregação decide que não, você vai voltar, mas só que eu não vou ficar à vontade. Eu vou ficar um missionário medroso que nunca vai querer ir na tal cidade e vai ficar só num só lugar. Isso para mim. E o momento forte foi de decidir: você quer continuar ou não? Então a congregação falou também, a gente pode entender. Eu falei que essa decisão no início foi minha. E agora a decisão voltou como se foi no início. Tenho que decidir. Falei que, olha, vendo como a congregação se lutou, se moveu para me salvar, eu não sei se fosse na família, se a família iria conseguir. Eu falei: se eu desistir agora, será para mim uma traição a Deus, né? Então eu falei que não vou continuar. Não. Você tem possibilidade de mudar de país de missão. E conhecendo já um pouquinho o Brasil, é assim que eu pedi. E a congregação superiores aceitaram. Eu cheguei aqui e 11 de março de 2020, no momento da pandemia. Outra coisa difícil. É mesmo. A primeira palavra que eu aprendi foi no aeroporto Guarulhos. Guarulhos, fique em casa. É verdade. A primeira palavra: você vai abrir a televisão, fique em casa. Você passa no jornal, tudo isso, fique em casa. Então eu falei: como eu vou ficar em casa aprendendo essa língua tão bonita que é o português? Não presta, porque já português é difícil, né? Muito, muito difícil. Porque os confrades missionários estudaram no CENF, Centro Cultural Missionário, lá em Brasília. Tudo é formal. Então você tem todos os acessos para conhecer e aprender de maneira formal a língua. Mas eu estudei lá no Rio de Janeiro, na casa de uma professora Fátima, né? Eu ia na família aprender e voltar para a casa paroquial, porque foi o momento da pandemia. E depois, esses 3 meses que eu passei lá, graças a Deus dá para entender o que estou falando, porque foi uma briga mesmo. No início eu não sabia como formular as frases, o que falar, então cheguei aqui no fim do mês de junho de 2020, aqui em Patinga. Eu comecei minha missão bem caladinho, bem tímido, porque se a língua é a porta de entrada de uma cultura. Sim. Se você não tem a língua para comunicar, automaticamente você se vira mudo. Então, eu comecei desse jeito. O que me incentivou para conhecer mais o canto. Então, o tempo de estágio, eu entrei nas cantorias, cantando com o povo de Deus. E muitas pessoas, a Rosângela, as pessoas que me ajudaram muito para falando: não, você pode, não, você não ficou errado, não, vai ficar certo.
Mas eu tenho conhecimento na música, mas se você não tem como articular a língua, fica difícil de ensinar a gente como O fazer as português coisas. é muito difícil. Então, graças a Deus, o tempo que eu passei aqui, eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas na pastoral, na missão, na formação, na liturgia. Foi ótimo. E eu estou percebendo isso porque todo lugar que eu estou passando agora, mesmo sem querer falar, a pessoa pode me perguntar, não, acho que você pode fazer isso, então a gente consegue para ajudar. É por isso que eu falei que sempre uma alegria de voltar aqui na Paróquia Cristo Redentor, de passagem, né, para saudar, dar um abraço, porque fui convidado pelas duas comunidades, Nossa Senhora Aparecida, Cristo Libertador e São Lucas, que estão no momento da novena. Eles pediram de rezar lá, então eu falei, estou em casa. Sim, sempre. E a história é mais ou menos isso, né? A pandemia estourou ali entre março e abril, né, 2020, tudo muito cheio de incerteza. Então a gente recebe o estagiário Firmin, né? Muito simpático, muito risonho, muito assim receptivo e muito calado, né? Muito calado, sorria, balançava a cabeça, tirava foto e estava no meio do coral, aquela coisa toda. A língua, o senhor acha então que foi assim a maior dificuldade mesmo? Sim. Assim, até aproveitando o gancho de uma conversa com o padre Justin, né? Até questão de clima, até não tem nenhum problema de adaptação, ou tem? O senhor acha que tem? Clima, tempo, não, né? Sobre o clima. É meio parecido, não? O clima aqui é tropical, né? Tropical. Então na minha terra temos tropical e equatorial. Ah, sim. Então é parecido com o clima. Parece muito, né? Sim, parece muito. Mas acho que a língua, é um entrave, né? A língua, Nossa Senhora. Apesar de o senhor estava no Haiti, mas o senhor ainda não tinha contato com o português. Não, porque eu falava na minha terra, no sistema educativo, além das duas línguas que são obrigatórias, a gente tem opção de uma terceira língua. Entendi. E a minha terceira língua opcional era espanhol. Ah, tá. Porque tenho minha irmã mais nova que é professora de espanhol no liceu. Quase nós todos na família, a gente estudou. Então eu falava espanhol antes de conhecer o português. Entendi. Desde que eu comecei a aprender o português, o espanhol foi embora, até hoje. Até hoje eu não consigo. Quando eu quero conversar com minha irmã, só o português que sai. Ela só fala, sai português. O que você está escrevendo? Eu falei, filha, dá para entender? Ela fala, sim, então vamos que deixa vamos. para lá. Vamos que vamos. E aí, padre, quando o senhor chegou com as comunidades praticamente fechadas, né? Sim, eu cheguei e foi muito difícil, porque todo mundo de máscara. Sim. Então eu não sei como identificar as pessoas. Sim. E eu comecei a identificar a pessoa só de máscara. Tirar a máscara eu não posso te identificar mais. Pior que é verdade, eu passei por isso também. Então eu falei que quem é tal pessoa? Eu falei que essa pessoa que faz coloca a máscara para ver. A pessoa coloca a máscara e ela fala, é diferente. E pouco a pouco as medidas foram flexibilizadas, tudo isso bem tranquilo. A pessoa tirando a máscara pouco a pouco. E eu também comecei a me mergulhar no povo, né, com as pessoas, tudo isso. E depois chegou um momento que todo mundo estava aguardando, porque um dia eu saía sempre com meu teclado para ajudar, cantar. Sim, claro. Então todo mundo, a maioria, achava que não é um jovem que está ajudando a paróquia, que é bem disposto, tudo, e sempre participa conosco nas reuniões. As pessoas que participam nas reuniões sabiam que eu sou seminarista. Mas um dia eu coloquei a camisa clerical, eu fui no São Jorge, eu entrei lá com o meu teclado, a pessoa viram e falou que ele é padre? Ele é seminarista?
a pessoa chegaram a me perguntar, você vai se virar padre? Vai se... Falei que, uai, eu sou seminário, sério? Então foi uma coisa, então quando o momento chegou, que falou, eu vou ser ordenado diácono, oh Nossa Senhora, todo mundo fica, que isso? Ah, então, aquele jovem que ajudava a gente com as cantorias, ajudava sempre o padre, estava sempre presente, já vi fotos do senhor no grupo de jovens lá na São Jorge, aí de repente me chega a informação assim, temos que preparar as coisas para a ordenação diaconal do Firmin, né? E aí são duas surpresas, espera aí, ordenação diaconal, essa é a primeira da minha vida, eu nunca participei de uma, beleza, vamos com calma. Aí eu recebo, tenho a grata surpresa, a felicidade de receber o estagiário Firmin na minha casa para a gente elaborar o convite, né? Firmin Iaga Terceiro Onana. Que nome, rapaz, esse é um dos nomes mais legais que eu já parabéns, vi. Viu? Que eu já vi na minha vida. Que nome legal. O que significa? Que eu sei que tem um significado, né, e tal. O que significa? E você, até agora, você é a última pessoa que pergunta sobre essa coisa, porque a primeira pessoa que perguntou sobre isso foram meus colegas quando eu estava começando no início. O que é esse nome? Não, porque, assim, pra quem é da minha geração que via aqueles filmes de Sessão da Tarde, parece que é um nome, assim, de uma realeza, um nome bonito, né? Realeza, uma dinastia. É, uma dinastia. Presta atenção, Firmin Iaga Terceiro, ou seja, não é de hoje, Onana. É muito bonito o nome, cara. Então a pessoa falou, um superior que chegou, eu já estava na teologia, ele falou, um outro padre falou com ele, você tem um candidato que está chegando na sua missão ali, que deixou toda a riqueza da dinastia, da realeza dele para seguir a Jesus. Que exemplo que... Falei que quem é ele? Qual é o nome? Ele falou o nome. O nome parece mesmo como da dinastia. Mas então, o que aconteceu? No início, eu escrevia sempre meu nome, Iaga Onana Firmin. Eu não colocava terceiro. Sendo na escola primária, né? A primeira, como se chama? Fundamental. Minha professora falou, você sempre está escrevendo seu nome errado. Falei que não tem nada de errado. Ela falou, seu nome tem um número lá dentro. Falei, que número? Ela foi pegar minha certidão. Uhum. Ela falou, olha, tem essas coisas aqui, você tem que colocar sempre lá. Se você não colocar, não é você. Ah, Deus do céu, foi uma briga ali. Então, quando eu voltei, comecei então a caminhada, porque lá todos os colegas estão brincando com o meu nome. Oh, Iaga 10, oh, Iaga 5, oh, Iaga 6, oh, Iaga 1000. Cada um colocava um número ali. Então, o reitor perguntou, o que significa Iaga terceiro? Porque todo mundo achava que eu sou terceiro, que tem o primeiro, tem o segundo. Não tem nem primeiro, nem segundo, tem terceiro, não tem nem quarto. Sou o único na família que tem o número no nome dele. Então eu voltei, meu pai já estava um pouco bem velho, né? Idoso, né? Então, eu fui perguntar a ele, por que você colocou esse número que está me dando tantos problemas? Eu não consigo, como... Explica claramente, não usa provérbios, não usa essas coisas de vocês, da sabedoria. Me fala claramente, porque tenho que explicar. Eu já estava no seminário. Então ele vai me explicar Iaga, que você conhece bem a ortografia, né? Sim. Iaga é o nome que vem na família paterna. Uhum. Então é da família do meu pai. Sim. Esse Iaga são mulheres que carregam esse nome. Esse nome é das mulheres lá. Tem outras famílias que são homens que têm esse nome, mas na família dele foi as mulheres. Então, ele vai falar que a primeira que se chamava Aurélie Iaga era a
vó dele. Então, minha bisavó. Então, a avó dele, que quer dizer que é a irmã da avó dele. A Aurélie Yaga, ela não deu à luz. Então, lá, essa geração, então a gente volta para a tia dele, então minha avó. Uhum. Então, ela se chamava Augustina Yaga. Ela não deu à luz. Então, saímos de bisavó, avó. Agora, a prima dele, minha tia, ela se chama Jaquelina Yaga. Uhum. Ela não deu à luz. Então, temos Aurélie Yaga, Augustina Yaga e Jaquelina Yaga não deram à luz. E quando eu nasci, o nono dos filhos dele, do meu pai, ele me deu o nome de Yaga. E ele falou que eu sou o filho das 3 que não deram à luz. Ele falou que eu sou o filho delas. Que legal. Então, cada uma delas se encontra em mim como mãe. Entendi. E eu como filho delas. Muito mais legal do que eu pensei, velho. Então eu falei, é assim mesmo. Então tem uma que está ainda viva, é a Jaquelina, a última, que não deu à luz. Então eu sou filho dela e dos outros que já faleceram. Então foi assim. Legal, tá vendo? Muito mais. Então, mas que o nome é bonito, Yaga III, filho do Nana, porque meu pai se chamava Nana, e batizado Firmin. Top. Nossa, muito legal, tá vendo? Assim, é cultura, né? O nome. Os nomes dos nossos padres missionários é uma história de cultura muito legal. Muito bacana. Mas tá vendo como é que a gente pensa uma coisa, ele tem até a mesma, mais riqueza, mas é outra coisa, muito legal. E então, ordenação diaconal, né? Sim. Como que foi esse convite? Como que o senhor recebeu isso? Como é que foi essa preparação? Que foi um dos eventos mais importantes da nossa paróquia até hoje, né? Só perde para a ordenação presbiteral do senhor mesmo. Esse momento foi um momento mesmo de alegria, porque tantas coisas que passam na vida da gente, na história da gente, e a gente pode ficar um momento desanimado. Falei que, eu não aguardo mais essa coisa, porque terminando a teologia em 2016, para ser admitido na ordenação em 2021, é muito tempo. Tantas coisas. É muito tempo. Tantas coisas. Então, tudo se resume no nível da fé, porque tem coisas que você vai tentar explicar, mas você não vai achar palavras certas para explicar. Então, fica assim como tipo de mistério. A graça, né, que a gente recebe, porque de vez em quando a gente pode achar que eu mereço, é meu mérito. Não, de vez em quando não é um mérito. Então a gente recebe essa graça porque tantos queriam também receber isso, mas não conseguiram. Então eu recebi isso como uma graça no momento do estágio que passei aqui junto com o padre Tiago, o padre Justino. Então a avaliação foi feita, foi mandado no conselho, o conselho aprovou. E um dia o superior falou, Firmino, porque a gente manda tudo em Roma. Roma que decide do votos perpétuos. E o voto perpétuos que abre a porta às ordenações. Sim. Então quando eu fui admitido, falei, Deus do céu. Tantas coisas que meus pais aguardavam, mas não conseguiram, né? Porque todos já faleceram. Então fiquei lá e falei, Deus, que alegria. Foi um momento de alegria mesmo. Mesmo o calor de Patinga eu não sentia nada. Foi só a frescura. E depois falei, agora vamos preparar. Grande momento. E quando isso foi anunciado, publicado, todo mundo encantado, animado, querendo participar. O número de pessoas limitado. Eu lembro. Nossa Senhora, todo mundo falou que eu posso participar. Eu falei, não, tudo não depende de mim. Tem uma organização, quem deve participar, quantas pessoas, o número de pessoas de cada comunidade. Tudo isso acontece desse jeito. Então eu falei,
sou Deus. Então eu falei, qual é o lema que eu vou colocar lá? Falei que não, Jesus, ele está sempre me falando, firme, segue-me. Então eu coloquei lá, não segue-me. A gente trabalhava muito junto para fazer arte, tudo muito isso, legal. Colocar as coisas. E foi o momento, eu conversei com Dom Marco Aurélio. Ele falou, firme, hoje é um sábado assim. Ele foi de manhã, né? Porque a gente fez votos perpétuos na véspera. Sim, foi no dia anterior. E o dia seguinte foi a ordenação diaconal. Tudo acontece que a gente sabe como a ordenação acontece, mas quando você é concernado é a respeito de você, então tudo muda. É você que é o sujeito principal. Então você está lá dentro. Então eu fiquei lá. Tem coisas que acontecem, eu falei, será que é eu? Então tem coisa, é mais do que você. Eu fiquei lá prostrado. Será que o sono vai me levar? Você sendo lá, você está refletindo sobre a sua vida. Será que você merece? Falei, não, é só a graça. E foi uma oportunidade mesmo de uma presença missionária, né? Que um missionário que é ordenado lá, onde ele passou tempo de integração, né? Então foi um momento muito bom. E normalmente o prazo do diaconato a ser ordenado padre, o prazo canônico é de 6 meses. Então, mas pode ser antes de 6 meses, quando o superior pede uma carta dimissorial, pedindo ao bispo, dentro das regras do direito canônico, de te ordenar padre. Então, foi ordenado em julho e quase 6 meses depois, foi 5 assim, né? Porque julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Então, que foi ordenado o momento da diaconia. Foi a primeira vez que eu podia celebrar, porque antes da ordenação diaconal eu não tive nenhuma oportunidade de celebrar. Uhum. Eu estava lá só para cantar. Então a primeira celebração foi em São Jorge. Meu Deus, o que eu vou falar com esse português estorcido? Esse sotaque que tem palavras que vão sair, mas que ninguém vai entender. Então foi um momento, eu preparei minha homilia assim, bem escrito, tudo isso. Fui lá, Deus do céu. São Jorge tem ar-condicionado, mas estava suando. Estava suando, eu falei que, Nossa Senhora, ninguém merece. Mas passo a passo, eu comecei a fazer minha meditação, eu escrevo tudo, e eu medito, e eu vou ficar na minha mente com pontos focais, que quando eu vou lá, porque lendo assim a gente fica apegado lá, não tem comunicação com o povo, então eu fiz esse esforço de falar espontaneamente, livremente, e passo a passo. O momento da diaconia passou assim, eu batizei, eu acompanhei muitas atividades, né, tudo isso. E depois desse tempo, mesmo ritual, avaliação, conselho aprovou. Agora é a ordenação presbiteral. O Dom Marco Aurélio ficou contente e falou, vou te ordenar. Mas o único tempo que eu tenho lá é dia 8, parte da noite, à tarde, 17 horas, que eu vou ficar. Falei que essa data, eu concordo com essa data porque a nossa congregação tem como padroeira também a Nossa Senhora, porque é o Imaculado Coração de Maria. Então,
8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição. Sim, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Isso é que eu fui lá na sua casa, trabalhando demais sobre artes, o povo dos Camarões quer entender tudo isso. O Ramon se virou para aprender o francês, então ele começou a ler as coisas em francês, então a gente trabalhou tudo, eu mandei lá, não precisamos disso, a gente troca na gráfica, tudo isso, não, mas graças a Deus o momento chegou e lá muitas pessoas podiam participar. Sim. O número foi ampliado. Bem ampliado. Então lá foi um momento todo mundo da paróquia participou. Todo mundo, todas as pastorais, todo mundo está querendo participar nessa festa. E foi um momento muito bom, muito legal. E por isso que estou muito ligado nessa paróquia. Eu chego numa paróquia e falei, você morou em Ipatinga? Falei que sim. Falei que eu ouvi falar de você. Falei, você viu falar de mim? Não é mal, não? É bem. Sim, foi sempre bem. Graças a Deus. E depois da ordenação, porque eu não tive muita pressão de ir nos Camarões para ser ordenado padre lá, porque eu tive essa liberdade. Mas com a perda de meus pais, que já faleceram, então não tive essa pressão de voltar a fazer. Então é uma oportunidade que deu também a essa paróquia, que foi o primeiro padre, né? Na ordenação do senhor teve gente de fora, não teve? Sim. Que veio da terra. Tinha 2 seminaristas. Isso, eu lembro. De minha diocese que estavam estudando em Canção Nova. Isso, exatamente. Eles eu lembro, vieram, é verdade. Eles estavam lá em São Paulo, eles vieram. Eu fui na ordenação diaconal dele dia 12 de dezembro. Aham. E a gente se encontrou nos Camarões, porque depois eles voltaram na diocese dele. E eu participei lá na ordenação presbiteral dele, quando estava de férias. Entendi. Então eu voltei lá e fui lá nos Camarões em fevereiro e voltei em maio de 2022. E foi um momento muito bom, eu não tinha férias. Eu falei que eu venho para descansar. Até meu superior falou, Firmino, as redes sociais estão mostrando que você não descansa. Eu falo porque eu acompanho. É impressionante. Para você que está em casa e não está entendendo, deixa eu te explicar direitinho isso aqui. Nós recebemos então um estagiário que ele era muito bem quisto por toda a comunidade. Onde a gente ia, ele estava. Tinha o CPP, ele estava lá. Tinha o Encontro da Música, ele estava lá. E eu, como cubro quase tudo, né, sempre encontrava com ele. Então acabou que ele entrou em todas as pastorais. E aí nós tivemos a ordenação diaconal. Rapaz, a ordenação diaconal estava tendo até um tráfico de influência, assim. Mas o pessoal da Pascom podia me arrumar uma vaga para eu ir. E não podia, era muito restrito, aquela coisa toda. E aí logo depois não, passado o tempo, nós tivemos a ordenação presbiteral, né? Aí foi quando foi ordenado padre. No que pese a gente ter mais vagas, faltou. Né? Ainda faltou muita gente que não pôde ir porque a gente tinha que respeitar certa restrição, né? E aí, o que acontece? Ficou um fio de esperança, vou confessar para o senhor aqui, né? Porque na época, o senhor vai lembrar, a gente estava só com o padre Firmino na ativa. O padre Tiago estava afastado na época, né? Teve um acidente e tudo mais, ele estava afastado. E aí, quem que ficava rodando nos pátios das comunidades? Quem sabe ele fica com a gente nesse tempo, né? Quem sabe? Todo mundo gosta, todo mundo queria, aquela coisa toda, né? E logo depois da ordenação teve um período, né, que seria, em tese, um período de descanso. Para quem é da comunidade aqui, da paróquia, e como eu, ou para quem não acompanha, a gente acompanha os status, né, tal, aquela coisa toda. O padre, ele estava celebrando quase todo dia, rapaz. E eram umas celebrações muito legais, cara. Tipo assim, não era dentro da igreja. Teve uma debaixo de uma árvore, sim, uma árvore grande, e um monte de banco, um local aberto, bonito assim. Mas era assim, frenético, direto. Aí teve um dia, a minha esposa, a Rosângela, ela canta no coral,
Rosa, mas o padre não tá de férias, não? Ela falou assim, ué, mas do jeito que tá aí, me conta essa experiência de voltar. Agora, saiu o seminarista Firmin, um belo dia, há muito tempo atrás, e voltou o padre Firmin. Imagina a festa. Como é que foi esses dias lá? É lá que a festa, na minhas duas paróquias, a paróquias que a paróquia de acolhimento é minha paróquia onde eu nasci. Sim, tinha até a data no convite da primeira celebração lá. Essas datas, tudo já foi bem preparado, tudo bem encaminhado, muitas participações. Mas quando eu saí daqui para BH, que Covid. Ah, verdade, o senhor ficou agarrado. Ele tinha data de viagem, só que deu positivo, não foi? Só pegou Covid. Meu Deus, é verdade. Peguei Covid e falei... Mas como tinha ainda um prazo, eu fiquei uma semana preso, tomando as coisas demais. Foi de novo Covid. 2 vezes? Fui testar de novo. Ainda estava não, positivado ainda, sim. Entendi. Fui testar de novo, ficou sempre positivo. Falei que não. Agora acho que esse foi aquela clínica Pardini, né? Então falei que agora vou mudar. Um dia fui, porque nossa casa lá está lá no bairro de Santa Maria, perto do Camargos ali, Belo Horizonte. Tá. Então eu fui lá num posto. Eu falei, tô com dores, falei, não, você tem que fazer o teste. Eu fiz o teste era negativo. Uai. Nossa senhora, eu já liguei e quando eu falei, confirma meu bilhete ali, eu quero viajar. Mas só que esse teste do posto não te permite de viajar, porque não é PCR, não. Então, mudei de clínica, foi em São Marcos. Entendi. São Marcos eu fiz, saiu negativo. E eu viajei a primeira paróquia. Na minha paróquia, eu já tinha falado com o pároco de cancelar, de falar que vamos reprogramar uma data. Mas minha paróquia, Cidade Verde, hoje eu coloquei uma foto com Cristo Redentor, se lembra, né? Lá nos Camarões. O pároco estava me aguardando. A missa era o domingo. Eu cheguei sábado. Cheguei sexta-feira, amanhecer do sábado. Cheguei lá, o dia todo estava dormindo. O pároco falou, olha, eu quero falar com o padre às 17 horas, porque amanhã ele tem 4 missas. Eu acordei, minha mãe adotiva falou, o pároco quer conversar com você vai na paróquia. Eu falei, não tenho condição. Liguei ele no celular, ele falou, eu estava falando mesmo fraco. Ele falou, padre, pode descansar, mas amanhã é uma correria. Eu celebrei 4 missas da toda a paróquia, todas as missas da paróquia que eu assumi. Foi um momento muito animado. Tantos paramentos. Falei que como vou carregar tudo isso para viajar? Não tem como, não? Meu Deus do céu. O que foi interessante? Que na minha terra, na minha família, na história da família, eu já tive um tio, padre, ele já faleceu. E depois dele não tinha mais ninguém. Na grande família. Então, eu cheguei, todo mundo estava querendo a missa em casa. Porque lá é permitido celebrar em casa. Nossa Senhora, teve dia que eu celebrava mais de 5. Falei que isso não é permitido, por favor. E o padre mesmo já abandonou a paróquia, ele já falou, padre. Falei que não estou de férias. Foi um momento, quando eu fico assim, a mãe chega, você é nosso filho, você tem que celebrar para a gente. Nossa Senhora, foi um momento incrível. Incrível. Eu percorri o país
para celebrar, a pessoa pedindo. Mas eu falei que a próxima vez acho que eu vou escondido. Era muita foto, era todo dia. Porque onde que você viu lá foi onde eu nasci. A casa de meus pais. Então a gente coloca essas coisas lá fora, tudo isso. Então a gente coloca cadeiras, tudo isso. Mesmo refeição a gente coloca mesa lá eu vi fora, que tinha tudo mesa. isso. Foi assim. Tudo que eu quis organizar, falando que para 15 pessoas, chegou sempre a 50. Nossa. Para sair do país, para voltar no Brasil, eu falei que vou celebrar uma missa de ação de graça e de despedida. 10 padres chegaram em casa. Que legal. O local ficou pequeno. Nossa Senhora do Céu. Bem lotado. Falei que isso é um sinal que o que somos não é de nós. O que temos é para os outros. O que somos é para os outros. A nossa vida se vira uma partilha, uma eucaristia. É sempre assim. E quando a gente vive com esse sentimento, não tem nenhuma porta que vai ficar fechada para a gente. É sempre muito uma bênção. Então, a Ipatinga e, em particular, a Paróquia Cristo Redentor sempre vai ficar onde que eu falo que mesmo chorando, quando eu chego lá, eu não vou chorar mais. Porque tem alguém que vai me estender a mão e fala que filho está em casa. E a gente pegou esse fio de esperança, né? Porque depois que o senhor voltou de viagem, o senhor voltou para cá, Sim. né? E voltou e já de repente já saiu dentro da escala do padre, né? Tem lá Padre Justinho, Padre Firmino, Padre Justinho, Padre Firmino. Já o pau tava quebrando. Daí são 10 comunidades, eu entendo, é muita gente, é muita coisa. Então naquele tempo ali a coisa facilitou muito pra gente, principalmente. Só que aí pouco tempo depois, né? Pouco tempo que o Padre Firmino, que a gente ficou bastante tempo como estagiário, como diácono, né? Mas com o padre foi pouquinho. E aí pouco tempo depois a notícia espalha que é uma beleza assim, que a princípio a primeira informação que eu recebi é que o senhor ia para Itabira, né? Aí depois eu descobri que não era a sede de Itabira, era um pouquinho mais para frente. Como é que foi essa notícia? Como é que chegou pro senhor? Quem escolheu isso? Como é que foi? Então, eu cheguei aqui no Brasil no mês de maio, 19 de maio, terminando minhas férias. Eu ainda não sabia onde irei ficar como padre para atuar na paróquia. Quando eu cheguei, eu tive uma conversa com meu superior provincial, né? O padre Márcio. Então, ele me comunicou que eu seria nomeado na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Santa Maria de Itabira. Então, mas que antes disso irei na Bahia para fazer uma experiência pastoral, para conhecer mais a cultura e a missão, as realidades da missão aqui no Brasil. Eu cheguei aqui, eu me despedi do jeito que eu podia, a pessoas, a paróquia, e eu fui em Santa Maria de Itabira. Eu só deixei minhas malas dia 5 de junho, dia da Pentecostes, né? Pentecostes, viajei para Salvador. Fomos acolhidos lá no centro CTL, Centro de Treinamento de Líderes Cristãos, uma coisa CTL, uma coisa assim. CTL, né? De líderes. Então, ficamos lá e os seminaristas nos buscaram lá até para Feira de Santana, onde tem um seminário diocesano, e depois, logo, o dia seguinte, o bispo diocesano, ele mesmo nos conduziu até a sede da diocese. E fiquei lá 2 meses, trabalhando demais, descobrindo as realidades, porque eu comprei uma mala de missa antes de ir nos Camarões. E eu comprei essa mala porque eu conheço a realidade lá na minha terra. Você vai aqui celebrar em casa, nas comunidades, então você leva a sua mala, tudo está lá. Não tem uma estrutura pronta já. Então,
Nós tivemos essa etapa de vou chamar de estágio, né, lá na Bahia, né? De experiência. Essa experiência foi muito bacana, né? Interessante. E aí, parece... Aí você já voltou direto para Santa Maria de Itabira. Direto. Santa Maria de Itabira. Confesso pro senhor que eu mesmo não conheço, né? Só de nome. O máximo que eu conheço ali perto é Itabira. Eu já estive em Itabira. Me fala um pouquinho sobre isso. O senhor chegou, o que o senhor viu? Como é que é a cidade? O que mudou na vida do senhor? Conta pra gente. A primeira coisa que eu reparei lá, que a cidade lá é pequena. Menor do que aqui? Ela é menor do que Ipatinga. Ipatinga é um volume incrível, porque só vendo o número das paróquias, só dentro de Ipatinga, muita já coisa. mostra qual é a extensão, né? Imensidão de Ipatinga. Então, lá a cidade é pequena, é uma só paróquia. Ah, tá. E a paróquia é muito grande. A matriz é uau. Muito lindo lá dentro. Bacana. Muito bacana. E é uma paróquia que bem viva, né? Tem essas comunidades, muitas comunidades, 27 comunidades. Bacana. E a maioria são rurais. E eu cheguei dia 28 de julho, porque minha nomeação começava oficialmente 1º de agosto. E minha primeira missa foi numa comunidade a mais longe da paróquia, 2 horas de estrada do chão. 2 horas da matriz? Da matriz até essa comunidade Cuité. E eu passei 2 horas e você chega lá, você encontra um povo bem alegre, bem simples, mas que está desejando, né, essa carência, né, da presença do padre. E eu já visitei quase a maioria, mas todas não, ainda não. Porque a gente assume 2 paróquias. Eu sou vigário paroquial de 2 paróquias. Eu recebi 2 provisões. Vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Santa Maria de Itabira. Isso. Outra provisão, vigário paroquial da paróquia São Sebastião do Rio Preto. Ah, tá. Então, tá. Santa Maria de Itabira, Nossa Senhora do Rosário tem 27 e São Sebastião tem 7 comunidades. Juntar, somando 34. Então, é uma correria aia. E lá é difícil de organizar a pastoral como aqui. Porque aqui todo mundo está bem pertinho. A gente ainda reclama que está longe, né? Exatamente. A gente vamos se encontrar no centro paroquial tal horário. Então, todo mundo converge lá. Facinho de chegar. Mas lá é difícil. Porque se essa pessoa que está saindo de lá, se tem a chuva, você não pode contar sobre ele. Porque a maioria das vezes é a estrada de chão, né? Se tem chuva, se tem água que subiu no riacho ali, tudo isso não dá. Entendi. E as celebrações ou as missas nas comunidades rurais, sempre de dia. 15 horas, 11 horas, à noite não. Até porque a volta fica comprometida também, né? Exatamente. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu tive em São Sebastião do Rio Preto. Era estrada de chão, né? E eu lembro também que lá, pelo menos as operadoras que eu tinha, não tinha celular na época, as operadoras. Tinha uma operadora específica, mas eu não tinha esse chip. Sim. Então, até porque tem lugar onde não tem não sinal, pega. Você não pega. Então, no caso, marcar uma celebração 19h30 numa comunidade distante, assim, a volta fica até perigoso, né? Porque eu já celebrei em Matita, porque a nossa paróquia... Em Matita já estive lá. Em Matita é uma cidade boa. Então, tem uma parte, tem algumas comunidades que pertencem ao município de Antônio Dias. Ela é mais pra cá mesmo. Sim, mas que pertence à paróquia Nossa Senhora do Rosário de Santa Maria de Itabira. Entendi. Então tem essas comunidades, de vez em quando em Matita, a gente pode começar uma missa 6 da tarde, que termina na volta de 7h30.
8 horas você pode voltar. Mas além disso tem também casa paroquial com condição de pernoitar. Sim. Então, de vez para evitar o risco, a gente prefere mais uma paróquia que tem uma demanda do trabalho, né? Tem trabalho mesmo. A gente não tem como ficar lá braços cruzados. Eu sei. Porque tem sempre, e a gente acompanha nos diversos aspectos da pastoral. As visitas aos doentes, enterrar os mortos, e fazer confissões, tudo isso, acompanhar a pastoral dos sacramentos, tudo isso. A gente não tem, a escala já está por isso que para vir aqui celebrar nessas comunidades que me convidaram um mês antes. Tem que bastante antecedência. Sim, para ver já como vai ser a escala do mês que vem, a gente já encaixa lá. Não vai ter esse, porque agora mesmo a gente precisa dos ministros, porque essas comunidades rurais não têm ministros. Então, como na matriz tem um bom número das pessoas bem formadas, tudo isso, elas vão lá para auxiliar. E a paróquia pode disponibilizar o carro para eles ir lá na roça. Então, agora acabamos de celebrar a Nossa Senhora do Rosário. É verdade, a festa encerrou agora. Eu descobri lá um povo bem animado, alegre, bem tradicionalista. Eu vi uma postagem do padre dançando, eu vi. Então, congado lá é uma congado, exatamente. Marujada, tudo isso, batuque. Então, eu fiquei encantado mesmo. Eu dancei. Eu vi lá, bacana demais. Então, mas eles têm lá nessa paróquia muitas festas. Eu vi lá um pessoal bem animado, sim, os trajes. Muitas festas. Muito legal mesmo. Porque no mês de setembro, outubro, novembro, agosto é festas. Muito bom. Então, mas a gente se encontra sempre, né? Como eu falei, que quando você tem o estilo de vida que entra na linha da leveza, né? Do jeito de se comunicar com as pessoas, de se socializar, fica mais leve. Mas cada vez mais a gente tem que cuidar, sempre, né? Porque a vida de um padre hoje está lá, bem, a gente tem que cuidar. Mas com o povo é sempre muito bom. Legal. Sempre o povo é bom e sempre fala, Deus do céu, eu gostaria de ver essa turma lá me visitando aqui. Aí, ó, já fica o convite, né? Sim. Fica o convite. Não é nem tão longe para quem... Não é longe. Não é longe, porque não. Porque é 2 horas de rua. Quando eu saí de lá 2h30, cheguei aqui 4h30. Mais ou menos sempre isso. 2 horas. A gente vai devagarzinho. Sem pressa. Ô, padre, assim, agradecer, né? Agradecer sempre a gentileza do senhor. O senhor não colocou obstáculo nenhum para Pascom, muito pelo contrário, sempre ajudou demais. Né? Ontem, quando eu vi o senhor lá na comunidade de São Francisco, eu falei assim, olha, oportunidade de ouro, né? Quem sabe ele está aí amanhã. E realmente o senhor nunca nega, né? Isso é muito bom pra gente. A gente fica muito feliz pela vida do senhor religiosa, fico muito feliz pelo tanto que o senhor se dedica, pelo tanto que o senhor acolhe, né? É um pedido bobo, né? Vamos parar para trocar ideia com a Pascom no segunda-feira de tarde, mas para nós é importante e as pessoas estão com muita saudade, a gente sempre escuta muito isso, né? Por mais que tenha aquele sentimento assim, nossa, ele podia estar com a gente também está feliz do senhor estar nessa nova missão. Sim. A gente sabe que tem pessoas que precisam dessa alegria, precisam dessa palavra, né? Que fica a saudade, sim, né? Fica a saudade, mas fica essa alegria de saber que o senhor está continuando a missão que o senhor deixou com a gente aqui também. Muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, porque é um momento muito bom também de agradecer a Pascom que sempre nessa paróquia, todos os eventos que tinha a respeito comigo ou com a paróquia, eles capricharam. Então,
O momento de minha ordenação foi um momento especial, porque lá desde minha terra as pessoas estavam te escrevendo em francês, legal achando demais. que ele vai responder em francês, mas todo mundo ficou encantado. Eu agradeço o empenho de vocês, porque eu falo que quando as pessoas fazem as coisas com amor, isso fica uma leveza, não é uma cruz em si, mas não é uma carga que está muito pesadíssima nos ombros da gente, mas é uma coisa que sai do coração. Então a gente faz isso sem aguardar uma qualquer recompensa, mas a alegria da gente é que servindo com alegria. Muito obrigado e Duc in altum, vai nas águas profundas. Amém. Sabe que a gente sempre vai estar aqui para aquilo que a gente puder ajudar, que a gente espera assim em breve estar lá em Santa Maria de Itabira para participar de uma missa, né? Poder escutar a homilia do Senhor mais uma vez, vai ser muito bom para a gente e pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a gente chega por lá. Tá bom? Obrigado. Paróquia Nossa Senhora do Rosário que nos aguarde. Amém. Pessoal, mais uma vez eu peço para você compartilhar esse vídeo, deixar aí nos grupos da sua comunidade, da sua pastoral, do seu movimento. Esse bate-papo gostoso, divertido aqui com o nosso querido Padre Firmin. Serve para todos nós aqui da Paróquia Matar a Saudade. Para quem não conhece, a oportunidade de conhecer um pouco da história, um pouco da luta, um pouco de tudo que aconteceu nessa caminhada de fé, né? Que sirva de exemplo para a gente, para os nossos jovens, que nem tudo vai ser fácil, mas que no final o resultado sempre vai ser de Deus, né? Independente de como vai ser, sempre vai ser o resultado de Deus. Então compartilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Você pode ouvir essas histórias tanto no YouTube, Instagram, Facebook, também agora no Spotify, né? Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, beleza? Padre, brigadão mais uma vez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixa ninguém roubar a sua alegria. Muito bom.